Bom dia, gente querida de paz e bem. Bom e abençoado domingo, mais uma vez, para todos e todas. Paz e bem, gente querida de paz e bem. Hoje, de uma forma bem especial, eu vou trazer a leitura do Evangelho deste domingo. E hoje, sim, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e a Igreja Católica Apostólica Romana têm, no domingo de hoje, a mesma leitura, o que não é algo assim tão especial, viu? Já que os dois lecionários são quase idênticos, quase. Muda um texto aqui, outro acolá. Mas eu gostaria de trazer a reflexão sobre a leitura do Evangelho de hoje, porque é uma porta de acesso à oração e um convite a meditar em torno do Pai Nosso. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, aquele recadinho. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal Paz e Bem, curta, dê o seu joinha, seu like, compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, mande para aquele amigo que curte esse tipo de conversa. Isso ajuda muito na divulgação do canal. E se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária. Aqui, ó, embaixo na descrição do vídeo, tem um texto que acompanha, tem um link para fazer a sua assinatura, tá bem? E aos assinantes, às assinantes, desde já, sempre, nosso muito obrigado. Vocês nos ajudam muito na manutenção do canal. Tá bom assim? Pois é, a leitura de hoje está em Lucas, capítulo 11, 1 a 13. E essa leitura, ela é bem especial porque parte de uma pergunta dos apóstolos, ao ver Jesus orar. Senhor, ensina-nos a orar. Na sexta-feira passada, aqui no canal Paz e Bem, eu sempre faço aqui no programa, nos programas, o convite para vocês participarem da oração ao fim do dia, e a gente completou a edição 1900, 1900 edições da oração ao fim do dia, desde o tempo da pandemia que a gente está aqui, compartilhando diariamente orações de domingo a domingo. Então, a gente sempre ora nas orações ao fim do dia o Pai Nosso. E eu acho que é muito interessante a gente trazer, pincelar alguns aspectos do Pai Nosso. Particularmente a primeira palavra, Pai, não é? A gente vai meditar em torno disso. Mas antes eu gostaria de ler um trecho desse evangelho, que está, como eu disse, em Lucas 11, de 1 a 13, mas eu só vou ler até o versículo 4, a introdução. Estando em certo lugar, orando, Jesus estava num lugar, orando, ao terminar, um dos seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista, ensinava a seus discípulos. Respondeu-lhes, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Isso aqui é uma fórmula mais abreviada, do Pai Nosso. Em Mateus, uma outra mais estendida. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é que a gente começa com uma inscrição. E a gente pode até se perguntar por
que é que levou a esse apóstolo em particular a perguntar, né? Senhor, ensina-nos a orar como, né, João, o Batista, ensinava aos seus discípulos. A gente pode ver que, de um lado, havia toda uma tradição, né? Que também a gente pode, não era algo comum ao João, mas outras pessoas também, em torno dos seus discípulos, ensinava fórmulas, ensinava métodos, técnicas de oração. Entre os doutores da lei, né, entre os fariseus, existia essas estruturas de oração já organizadas, né? E que sempre começavam com loas a Deus, exaltando sua onipotência, sua onisciência, né? Falando em Deus Altíssimo, Deus Supremo, Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Enfim, Jesus, primeiro, não ensina nenhuma técnica, nenhum método, mas ele ensina uma oração. Diz, olha, eu vou ensinar a orar, então vou dar a vocês uma oração. E essa oração começa com Pai. Pai. E aí, só essa palavra daria programas, mas eu vou falar dela em especial aqui, porque eu acho muito interessante. E é uma porta de acesso a esse Pai Nosso. Confesso que, como pastor, é uma questão que a gente precisa levar em conta. Essa dimensão do Pai, né? Pai nosso que estás nos céus, né? Assim diz a oração do Pai Nosso, que a gente reza nas nossas igrejas, mas esse Pai terrestre nem sempre faz jus a essa paternidade, né? Então, às vezes, o pai ausente, o pai violento, o pai que violenta, o pai que traz o trauma ou a evocação dessa imagem para muitas pessoas, não é? Particularmente mulheres, essa imagem do pai é extremamente violenta. E aí, como é que a gente trata essa dimensão? Acho que a gente precisa compreender que essa é uma realidade. Primeiro, a gente tem que compreender que essa é uma realidade dolorosa. Falar do pai a pessoas que sofreram abusos, né, ao longo da vida por parte do pai terrestre, né, é algo que a gente que precisa na nossa acolhida, do nosso carinho e da orientação, né, no sentido de tratamento, de busca, de alguma forma, de lidar com essa situação. Acompanhamento psicológico e, se for necessário, também psiquiátrico. O que eu quero aqui é que a gente veja o Pai em Jesus. Quando ele diz Pai, como é esse Pai? Isso é extremamente subversivo. Já vou logo dizendo. O Pai que Jesus coloca no Pai Nosso é um Pai que é Abba, que é paizinho, painho, papai, né? Então é uma intimidade, é alguém a quem esse pai, a quem esse filho tem uma relação muito próxima e muito carinhosa. Então a gente já pode dizer que essa relação de Jesus com o Pai, do Pai Nosso, é uma dimensão de intimidade, de uma paternidade assumida e vivenciada na sua plenitude. É o paizinho, né? Como a gente diz no Nordeste, o painho, né? Então, é essa dimensão que se estabelece toda a oração. Então, é a esse que eu falo. É a esse que eu peço o pão cotidiano. É a esse que eu peço que me proteja de tentações.
né? Então, essa dimensão é interessante. Então, temos a primeira palavra, Abba, que é formada por duas letras do alfabeto hebraico, Aleph, Bet. Aleph, que representa o número 1, Bet, que representa o número 2. E que, né, o Aleph representa, na formação, na sua origem, ideogramática, do ideograma, porque as palavras, as letras, surgiram de ideogramas, né? Isso fica muito claro, né? Talvez no chinês, no japonês, a forma que evoca uma determinada ideia, não é? Mas isso também está na origem, não é, da escrita. Então, Aleph era um boi, a forma de um boi, o chifre do Aleph, né? O Aleph é feito um xizinho assim. Então, a origem era uma forma de boi, que representa exatamente a força, o impulso, né? Aquele que vai colocando, né? Dando início, o start, né? A todo o processo das outras letras, né? Gerando consigo as outras letras. E a segunda letra, Aleph, Bet, é a primeira a primeira letra da Torá, né? Bereshit bara Elohim. Ou seja, no princípio, Deus criando, seria a tradução, a traição é, mais próxima, né? Queria um sentido de construindo ali, né? Deus está eternamente gerando, né? Então temos Aleph, Bet, e Bet significa casa, né? Tenda. É a forma da letra, é uma coisa que protege. Então, o que é que nós temos aqui dentro desse significado muito bonito? Que o pai é aquele que dá início ao processo da geração. Então, o pai, o Abba de Jesus, pode ser entendido como pai de amor materno. Paizinho, painho maternal. Isso é algo muito importante. Porque bará, quer dizer criando, é o contrário, né? Bará é Bet Aleph. Então, a gente vai ver que essa mudança de Aba e Bará, Bar, as primeiras letras de Bará, né? Criando, é como que Deus se espelhasse na sua criação, no seu ato criador. E aí a gente vê que essa criação está também pleno dessa paternidade. Dessa paternidade que não é só o start do Aleph, mas também é Bet, né? Que é a primeira letra e também consigo tem todas as letras da Torá, né? Diziam os antigos rabinos, né? Os sábios, que nela o Bet é a Torá inteira. Então, ela carrega consigo o significado de ser para aquele que se debruça diante do mundo, e aí o mundo é o livro, mas também o livro das coisas que estão à nossa volta, tudo isso está em Deus, está em Bará, né? Está sendo criado, está sendo gerado em Deus. O Abba, Pai. Então, é isso que a gente pode compreender nesse mistério profundo, sabe, gente? E como eu disse, letras são números, né? Então, Aleph, né? A, Bet, né? Aleph, Bet, Abba, somando as letras, já que elas são números, né? 1 e 2, primeira letra e a segunda letra, a gente pode dizer que é a 3. E o número 3 é algo muito bonito, né? Ela representa dentro
do Antigo Testamento, quer dizer, da Bíblia toda, né? Ela significa a divindade, o divino, né? Quando Abraão ele viu 3 homens, né? 3 pessoas diante dele, ele reconheceu isso como a presença de Deus, a Shekinah, né? Então, e a tradição cristã vai ver aí a Trindade, né? Então, são esses elementos que dão a essa palavra, só a primeira palavra do Pai Nosso, e ela sendo a primeira palavra também a porta de acesso, né? A casa onde está toda, todo o Pai Nosso, é essa dimensão de amor, de paternidade materna. E isso é maravilhoso. Isso é libertador. Isso é algo que nos integra dentro dessas dimensões profundas da alma. Gostaria de trazer aqui sobre, né, essa questão que eu estou falando, e apenas um convite, apenas uma dimensão da riqueza que é o Pai Nosso, né? Num livro, As Razões do Corpo, vocês podem dar uma paradinha aí, do padre Antônio Gentili, né? Ele tenta, nesse livro, ele faz uma ponte entre a tradição dos chakras, né, e o Pai Nosso. E a tradição mística e orante ocidental, cristã, né? Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, né? Os grandes místicos, as grandes místicas, aquilo que é da tradição cristã. E faz um diálogo profundo, não é, com esses centros que a tradição oriental, né, hindu, faz, né, que são os chakras. Recomendo essa, não sei se é pelas edições paulinas, leitura católica, e é muito interessante esse livro, né? Tem algumas imagens aqui, eu vou trazer aqui algumas imagens, né? Coisa bonita, ó. Que imagem bonita, né? Cristo e os chakras, de uma pintora italiana chamada Leda Risi, católica, inclusive. Então, ele tenta, né? Ele apresenta, num dos exercícios, tem alguns exercícios aqui no livro, é bem interessante, essa questão do esquema da oração do Pai Nosso. E eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? No topo da cabeça, no chakra coronário, Pai Nosso que estais nos céus, aqui, um chakra, né? Aqui, ó, no centro da testa. Santificado seja o teu nome, aqui, né? No laríngeo, na garganta, de onde sai a voz, o som. Venha o teu reino. No coração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No plexo solar, aqui na base, né, do estômago, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Aqui, logo abaixo, nas vísceras, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E na parte genital, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Então, a gente pode, quando estiver orando, Pai Nosso, pensar nesses pontos, né? São
forma, já que são 7, né, citações na fórmula do Pai Nosso que é lida nas nossas igrejas, né? Então, bem, fica então aqui o convite para vocês procurarem mais informações, mais coisas, né? Isso aqui, como eu sempre digo, é uma provocação. É sempre uma provocação minha. Eu gosto de ser provocador no sentido de dar esse restart, né? Acho que é o elemento, né, criador, né, criativo que a gente precisa ter sempre diante dos nossos olhos e em Deus. Deixo aqui mais uma vez o convite a todos, todas e todes para a oração ao fim do dia. Né? Hoje está a edição 1902, hoje, né? Então, fica aqui o convite e deixo, né, a bênção que para todos e todas que tenhamos verdadeiramente uma semana abençoada, tá bom? O Santo Deus e doador da vida nos ensine a reverenciar toda a obra de suas mãos, a criação inteira, e louvá-lo com tudo que fizermos, a tomar parte no trabalho da criação e a viver para a sua glória e a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, habite eternamente. Amém. Amém é outra palavra, viu? Que merece uma reflexão. Então aqui, quem sabe no futuro uma reflexão. Coloca aqui nos comentários se vocês querem uma meditação, uma reflexão sobre o amém. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo domingo.